Clorofenol, para mim, é um dos piores defeitos que uma cerveja pode ter. E é um defeito 100% evitável de forma relativamente simples. É só não ter cloro na água cervejeira. E a gente tem uma série de recursos para mitigar esse efeito. A gente pode ferver água previamente, pode comprar água mineral, pode remover o cloro, pode usar agente antioxidante. E o jeito mais simples, mais fácil de lidar com isso é ter uma sequência de filtros de carvão ativado. O carvão ativado vai absorver o cloro em sua superfície e vai te liberar uma água cervejeira própria que não vai gerar esse defeito tão... Sério, gente, você consegue sentir esse defeito de longe. É um dos defeitos mais fáceis e mais intensos que a gente pode sentir na cerveja. Quem está começando, às vezes, pode não entender que é um defeito, mas é um grande defeito. A água cervejeira nunca pode ter cloro. Eu já tinha esse filtro da EZ-Brew, que é um filtro sequencial e controlador de vazão de cloro, e ele ia para a nova cervejaria. Mas a EZ-Brew me mandou um filtro novo. Então, quando você abre a caixa, você vem com o filtro e vem algumas coisas adicionais. A mangueira, a fonte e a parte elétrica. No caso aqui vieram alguns cartuchos de reposição e um indicador de cloro ativo. Hoje eu quero mostrar para vocês o funcionamento desse filtro, como ele é detalhadamente, mostrar ele sendo instalado lá na cervejaria e também um review final do uso desse filtro. Esse aqui é o Fmax Wi-Fi. Ele é basicamente um sistema de 3 filtros de água, onde o primeiro filtro é um filtro de partícula, ele vai reter partículas que vêm da rede, para não entupir ou não atrapalhar os próximos filtros que são os mais importantes para a gente, que são os filtros de retenção de cloro. São, na verdade, nem filtro exatamente é a melhor palavra, claro, ele filtra a água, mas ele tem um sistema de adsorção. A adsorção ela é um fenômeno que acontece na superfície de um material onde íons, moléculas, átomos específicos são ligados de forma reversiva a essa superfície e funciona mais ou menos como se fosse um ímã, na verdade. Então, claro, existe o efeito do filtro aqui, nesses 2 filtros de carvão ativado, mas o efeito principal no cloro pra gente, que é o que a gente está interessado, não é a filtração, mas é a adsorção. Então, o cloro ele vai passar pelo filtro e como se tivesse um ímã ali, ele vai puxar o cloro e vai reter o cloro. E isso é muito importante saber porque isso influencia na operação. Um filtro, por exemplo, para você filtrar alguma coisa, para você reter mecanicamente algo, a vazão não importa. Se você passar uma vazão muito alta, não tem problema. Não vai passar mesmo, tem ali as gradezinhas e não vai passar. Agora, nesse efeito de adsorção, aí é algo que importa, porque, como eu disse, a adsorção é como se fosse um ímã na superfície, um ímã que aqui vai atuar especificamente para o cloro, claro, vai atuar para um monte de outras coisas, mas vai atuar aqui para o nosso caso específico, no nosso caso de interesse para o cloro. O cloro ele vai passar, o cloro livre ele vai passar e ele vai ser atraído para a superfície, vai se ligar à superfície de forma reversível, assim como se fosse num ímã mesmo. Então a gente tem que operar numa vazão adequada e sempre vem aqui nos filtros falando qual é a vazão para você poder realmente absorver o cloro. Uma das coisas mais legais desse filtro, que além de ter esse filtro padrão, é que ele tem um sensor de controle de vazão. O anterior eu sabia como funcionava, esse eu não vi ainda. Esse aqui ele tem então um display, ele tem um on-off aqui, ele tem um displayzinho e, bom, extrapolando para como o anterior funcionava, eu setava meu volume de água aqui, ele tem um sensor de vazão, ele vai medindo quanto vai passando e quando chegar na quantidade que você setou, ele vai cortar o fluxo. Isso aqui pode não parecer, gente, mas é algo que... é aquelas coisas pequenas que você não dá muita bola, mas que quando você tem, você valoriza tanto porque vira tão cômodo. Eu tenho diversas panelas, né? Eu uso diversas panelas cervejeiras. E a medição das panelas cervejeiras, ela até quando chega aqui, ela é razoavelmente calibrada, porque eles medem lá na fábrica, fazem o volume certinho, só que daí qualquer alteração, né? O equipamento, como o equipamento normalmente ele é grande, ele abre um pouquinho, fecha um pouquinho, deforma um pouquinho, existe muita imprecisão. E ainda mais aqueles que usam régua, assim, porque a régua às vezes está de um lado, está do outro, tem um volume diferente. Às vezes tem inclinação no seu equipamento, o volume está diferente. E aqui era lindo. Eu setava o volume que eu queria, dava o play, saía fazer alguma coisa. Quando eu voltava, aí eu deixava a vazão bem baixinha para reter o cloro, menos de 2 litros por minuto, bem baixinha a vazão, não tinha problema, né? Estava setado ali, saía, quando eu voltava estava cheio
bem confiável, super legal. Com a versão 2 dele, ela é a versão Wi-Fi. Tem algumas diferenças que são bem significativas. Primeiro, trazer tudo aqui para frente. No anterior, a gente tinha 2 botões em cima, o botão de ligar e o botão de passar do manual para o automático. Isso era ruim, porque como eu deixo isso alto, e normalmente a gente vai deixar instalado isso aqui em um lugar mais alto, né, para você não interferir na sua cervejaria, eu não sabia exatamente, eu tinha que lembrar se estava no modo automático, no modo manual. Aqui não, aqui está na frente o botão, ótimo, isso aqui foi uma coisa super legal que eles trouxeram para frente. Esse aqui ele é Wi-Fi, então ele tem 2 funcionalidades, uma delas é a integração com os outros produtos da EZ-Brew. Então nas panelas da EZ-Brew você consegue programar uma abraçagem para começar em um determinado momento. Isso é uma coisa muito legal de fazer. Por exemplo, você quer fazer uma abraçagem que quer começar às 7 da manhã. Então você programa para que ela inicie esquentar a água às 7 da manhã. Então quando você acordar assim, vai fazer sua abraçagem, a água já está quente. Isso aqui, esse Wi-Fi, ele se comunica com o equipamento. Então você pode programar uma abraçagem onde ele vai já colocar a água para você dentro do equipamento e o equipamento vai ligar sozinho. Isso aqui é algo que acaba economizando muito, muito tempo de abraçagem. E a outra funcionalidade do Wi-Fi que ele tem, agora mais genérica, né, é o fato dele ter upgrades automáticos. Então, se houver algum upgrade de software, ele faz esse upgrade de software sozinho. No mais, comparado ao passado, ele está bem mais bonito, bem mais robusto. Ele tem proteção em metal dos 2 lados. O anterior tinha em um lado só, o outro já era o filtro aqui diretamente. E uma coisa legal é que ele é reversível. Vocês podem ver que a tela está desse lado, mas vamos supor que aqui é a tua saída de água e só que tua panela cervejeira está aqui. Não tem problema. Você tira 4 parafusos aqui na frente, inverte e aqui tem um buraco, você coloca isso do outro lado. Então está aqui o F-Max Wi-Fi e aqui o F3 Max, que é a versão anterior. Então a gente pode ver aqui a diferença de display. Esse aqui ele traz o botão liga-desliga, o botão manual e automático aqui na tela. Agora a gente vai ver ele aqui por dentro. Então ele possui os 3 filtros aqui, iniciando pelo filtro de partículas, seguindo para os filtros de carvão ativado. Aqui dentro a gente tem essa caixa onde está o controlador do filtro. Aqui manda as informações e a gente tem 2 sisteminhas que são controlados, que é essa válvulazinha, como não é uma solenoide exatamente, né, mas é como se fosse uma solenoide, é uma válvulazinha ativada eletricamente que permite o fluxo de água ou não. E a gente tem aqui um medidor de vazão logo perto da saída. Então, quando dá a vazão, quando dá o volume final, o medidor ele manda o sinal para o controlador lá dentro e ele tranca o fluxo de água. Aqui a construção dela é em inox, é bem bonito, é uma peça decorativa na sua cervejaria, além das funcionalidades, além de remover o cloro e do grande comodismo da gente poder setar o volume de água com precisão e poder sair. Então eu já deixei um espaço de entrada de água aqui para o filtro ficar aqui. Porém, eu não tenho certeza agora aonde eu vou instalar, porque eu fiquei pensando depois que eu poderia colocar ele mais baixo para ficar mais fácil de eu acionar. Depois fiquei pensando que eu poderia colocar ele aqui para ele ficar mais perto dos fermentadores que vão ficar aqui. Bom, vamos ver. O Atanásio está vindo aqui me ajudar e a gente vai ver aonde instalar. Pode ser aqui ou a entrada dela. Pode ser aqui. Mas aí como é que vai ser? Eu não sei. Eu estava pensando, por exemplo, Aqui e ali. aqui também. Eu falei pra mim. Não, eu quero estar com os cotovelos, com os joelhos. Se eu colocar aqui, é mais fácil de usar também. Agora você que você não tem. Aí eu teria que fazer as curvas. Mas se eu colocar aqui, também vai ficar um fio feio passando aqui, ó. Ah, vai ter que ligar aqui? Só se a gente cortar. O certo talvez daria pra puxar mais um aqui, ó. Aí tu tem que esse tanquinho tem meio onde pra ele tortar pra cá assim, ó, deixar o tanquinho assim, ó. Isso aqui ele tem que dobrar. Mas depois tu põe a cola e pronto, ficou fixo aí, não pode vazar, tem que ficar bastante rosca. A gente resolveu descer um pouco, vai fazer uma curva aqui, ó. Eita, aqui. Ah tá, o fio passa aqui, só fio, né? Aí tu tem que cortar.
A gente mudou a posição, não é nenhum detalhe técnico não. Não conseguiu furar, não furou tico nenhum. Por 3 trocas, a broca começou a fundir e não furava. Mas acho que ficou melhor aqui embaixo. Mais perto para utilizar. O comando tá bem pertinho. Deixamos a tomada aqui, aproveitando aquela abertura que tem. Então ele vai ficar sem o fio aparecendo. Tanásio era eletricista. Foi quantos anos eletricista, Tanásio? 25 anos. 25 anos eletricista da Copel. Trabalhava embaixo de tempestade. Enquanto a Tanásio finaliza ali a parte elétrica, eu vou tirar um dos filtros, o primeiro dos filtros. Porque como a gente usou a cola para cano, né, pode ter resíduo e vai ficar no primeiro filtro. Então eu vou tirar. É muito fácil tirar. Só. Aqui, ó, bem fácil de tirar. Aqui, ó, a gente só vai escoar essa água aqui agora pro ralo. Então tá aqui. Vamos deixar saindo aqui essa primeira parte. Parece que não tem vazamento, que é uma coisa muito importante. Eu vou colocar o filtro de celulose primeiro. Ó, esse aqui é o cartucho de celulose. É bem simples e bem eficiente na retenção de partículas. Tá ligado? Ó. Ligou? Se explodir não é comigo não. Sobe ela aqui, bem presinho, ó. Entrou bem. Nossa, melhor que isso impossível. Não vai precisar nem prender. Tanásio, hora da verdade. Ligou. A cerveja aqui pra você. Queda de energia. Tá, vamos ver de novo. Ligou? Ah, agora sim. Ah, vamos ver se a gente sabe mexer sem intuitivo. Dispensar deve ser tirar água. Ah, aqui o volume. Vamos tirar 1 litro de água. O botão aperta, ó, que legal. Então vamos lá. Apertei, quer dizer que eu posso girar. Vamos tirar 3 litros de água. Vou apertar aqui mais uma vez. Já entendi tudo. Não sei. Ah, mas aqui tá fechado, né? E tem que passar pro modo automático. Ah, ó, liberou. Ah, mas olha a vazão que ele tá dando, porque tá cheio de ar, né? Então ele vai travar agora, quer ver? Ah, ele tava passando ar, por isso eu vou... Aí... Vamos ver se ele para com... Falta 500 ml, falta 200. Eita! Funcionou, hein? Chique demais, hein? Na primeira. Passaram alguns dias já, a cervejaria até avançou um pouco e agora com o filtro devidamente instalado, vamos ver como ele funciona e vamos fazer 2 testes principais, porque qual é o objetivo desse filtro? Remover o cloro da água e controlar a vazão. Então, primeiro vamos ver a operação do filtro. Então, todo o comando do filtro é feito nesse display. A gente tem 3 botões aqui. Um botão liga-desliga, que vai ser a chave geral de acionamento. Um botão com o modo desliga, que vai impedir qualquer fluxo de água. Modo automático, que vai controlar o fluxo de água. E o modo manual, que se eu apertar para baixo, ele vai liberar a água. E como está ligado aqui, eu não posso fazer isso agora. E já vai começar a operar. No modo manual, se eu passar, ele vai liberar a água instantaneamente, ó, e vai aferir o fluxo de água, certo? Agora tem uma cervejaria molhada. O botão principal é o central, que ele gira e aperta. Quando você gira, você entra no menu e clicando você pode entrar no primeiro menu principal, que é a quantidade de água que você quer dispensar. Aqui fala dispensar, né? Então a gente pode girar aqui entre as unidades que você quer setar seu volume. Então indo aqui para dezena, ó, eu posso setar, clicar e colocar 30. Vamos testar com 30 litros de água? Então a gente pode vir aqui, ó, vou deixar 30, cliquei, fui, tô no ESC agora, tô no Run. Eu vou passar para o modo desliga, para ele não funcionar, e eu vou apertar. Agora ele vai começar a contar a água. Quando eu passar para o modo automático, ele vai controlar a água.
Vamos ver se a gente consegue tirar exatamente 30 litros de água com ele? É muito difícil ter referência, mas essa panela aqui é novinha e ela provavelmente está bem calibrada. Então, setei 30 litros, vamos ver se a gente chega nos 30 litros aqui da panela. Estou com a torneira aqui, vamos lá passar para o modo automático. Primeira coisa que a gente pode ver é a vazão, ó. Vazão 1,5 litros por minuto, eu posso controlar ali na torneira, se eu aumentar a abertura da torneira aumenta a vazão. Lembra, a gente tem que manter a vazão baixa, a gente tem que manter abaixo de 2 litros. Eu não tenho pressa, isso aqui é automatizado, quando chegar, quando zerar isso aqui ele vai parar, então eu posso ir fazer outra coisa agora sem problema nenhum. Só que vocês podem ver que vai demorar, né? Se eu estou enchendo a 2 litros por minuto, 30 litros vai 30 minutos. Então, vamos aguardar e ver. 25, 22, 16, 120 ml. Como eu disse, é difícil fazer esse teste porque eu não tenho um recipiente de grande confiança, mas panela novinha, não está torta, calibrada, provavelmente os dois estão certinhos, um bateu com o outro, isso é super legal. O segundo teste que eu vou fazer é o teste da presença de cloro livre. Eu peguei água da torneira ali fora e eu tenho aqui um indicador de cloro livre. Ele veio junto com o kit aqui da Easy-Brew. Então, vamos ver, vou colocar aqui uma gota, 2 gotas, 3 gotas de indicador. Ficou amarela. Olha isso. Isso indica que na água da minha torneira tem presença de cloro livre. Eu vou pegar um pouco dessa água que eu acabei de pôr aqui. Não precisa de muita coisa, só para a gente fazer o teste. E vamos colocar o nosso indicador de cloro livre aqui. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Não acusa presença de cloro livre. Olha que maravilha. Esses cartuchos aqui, na verdade, todos eles dependem de manutenção de troca frequente. Eles não são absolutos, eles não duram para sempre. É estimado que esses cartuchos aqui, eles têm uma vida útil de quase 10 mil litros, mas o garantido mesmo é de 6 mil litros. E eu vi aqui no menu que eles têm um sistema de alerta para troca de filtro. Indo aqui no menu, ó, se eu girar aqui, eu vou aqui em configurações, alerta. O alerta está por padrão para 6 mil litros. Quando der 6 mil litros, ele vai alertar que tem que trocar o filtro. Esses filtros aqui são filtros bem padrão, você acha em qualquer lugar, não precisa nem ser loja especializada de cerveja, você vai achar filtros, o encaixe dele é padrão, tudo isso aqui é padrão. Então, se atentem a isso aqui, se vocês tiverem esses filtros, seja da Easy-Brew ou não, é muito importante. 2 coisas. Primeiro, não operar fora da vazão. Isso é muito problemático. Se você operar fora da vazão, tem muita chance de você ter cloro livre. A gente pode até fazer esse teste aqui agora. Abrir aqui a torneira no máximo, ó, vazão máxima. Abrir aqui no máximo, vazão máxima. Passar aqui para o modo manual, para ele começar a... Ó, a pressão é alta. 10 litros por minuto. Vamos ver. Mesmo 10 litros por minuto, com o filtro novo, não foi o suficiente para indicar a presença de cloro. Nossa, foi difícil falar, né? Vou fazer esse teste de novo, porque me parece que está levemente amarelinho. Mas amarelou. Isso quer dizer o quê? Opera na vazão certa. Mesmo com o filtro novo, é absurdamente importante operar na vazão certa. Como considerações finais, esse filtro ele é super fácil de utilizar, ele é super útil e ele é um comodismo enorme na sua abraçagem. Então, se você quiser ver mais informações, tem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.